João 16, 7. Ele diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Eu vou ler de novo, olha, João 16, versículo 7. Ele diz assim: mas agora, quem está falando aqui é Jesus. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Quem estava falando? Jesus. E ele estava falando aqui com os discípulos. E os discípulos estavam vendo que Jesus estava indo embora. E eles estavam tristes. Quem aqui, como eu, lendo o Novo Testamento e vendo o que Jesus falava, o que Jesus fazia, já teve aquela dor no coração, aquele aperto, falou assim: por que eu não vivi na época de Jesus aqui na terra? Né? Quem já sentiu essa pontinha de inveja do pessoal daquela época, essa pontinha de desejo? Só eu, gente, eu tenho certeza que todo mundo já teve esse sentimento, todo cristão já teve esse sentimento. Ele olha e fala assim: eu queria tanto ter ouvido Jesus falar, né? Você está lendo ali os evangelhos e agora vira o ano, a gente começa de novo, lendo ali o início do Novo Testamento. Fala assim: eu queria tanto ter vivido com Jesus, eu queria tanto ter ouvido, por isso que eu perguntei quem viu The Chosen. Aí você assiste a série e você fala assim: obrigado por me lembrar mais uma vez, né, desse sentimento, valeu. Eu queria tanto ter ouvido Jesus. Imagina pedir um conselho, chegar ali e falar: Jesus, Senhor, eu estou com um problema, me ajuda. Senhor, olha a minha enfermidade. Senhor, olha o que eu estou passando. Imagina você passar por isso. E aí, a gente pensa, o que os discípulos não estavam passando? Porque eles passaram por isso. Eles estavam com Jesus e de repente Jesus ia subir. Jesus ia embora e eles iam ficar, fala assim, como eu. Iam ficar como eu e você, se sentindo órfãos. Eles, né, Sara? Amém. Hoje tem muitas participações aqui. E eles iriam ficar se sentindo órfãos. Mas o Espírito Santo, Ele sabe o que faz. E Ele não deixou os discípulos órfãos, e Ele também não nos deixa. E aí Ele continua dizendo, e eu quero ver com você: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. O que é convir? É bom para vocês. É maravilhoso. Vale a pena. É 10, que eu vá. Porque olha o que ele continua dizendo. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Deus, eu senti Deus falando comigo. Você é privilegiado. Você é privilegiado. Aquela pessoa que viveu na época de Jesus Cristo em carne, não foi mais privilegiado que eu e você. Porque Jesus foi, mas Ele mandou o Espírito Santo. E aí Deus continuou falando comigo. Você acha que se você vivesse naquela época, você ouviria mais a minha voz? Estaria mais próxima de mim do que você está hoje? Imagina se o Espírito Santo está aqui. Jesus falou que ia mandar Ele para dentro de nós. É só eu fechar o olho e orar. E algumas vezes eu penso assim, acho que eu não vou. A gente pensa, mas a gente não faz, tá, gente? Porque a gente vence esse pensamento. A gente é disciplinada, amém? Acho que hoje não vou orar, porque eu tenho tanta coisa para fazer, não dá tempo não, mas Deus entende. Hoje eu não vou no culto porque eu estou com tanta coisa, está tão difícil, mas Deus entende. Se a gente pensa assim que é só fechar o olho, orar, é só pegar o carro e vir para a igreja, você iria naquela época largar tudo para ir atrás de Jesus, andando de cidade em cidade?
sem casa, sem emprego, Porque Jesus era o quê? Homem. O Espírito Santo, ele veio pós-ressurreição e ele está o quê? Onipresente, mas Jesus era um. Para a gente ouvir a voz de Jesus, tinha que estar igual a gente está aqui, ó. Uma perto da outra, e não tinha nem telefone. Não dava nem para mandar um WhatsApp. Tinha que estar ali do lado, cara a cara. Mesmo que não fosse para seguir, mas para ouvir um sermão, talvez até você iria um dia ou outro, né? Mas era um esforço enorme. E ele fala, se você hoje, às vezes, não busca essa intensidade com o Espírito Santo, você acha que naquela época você iria? Será? Não precisa responder em voz alta. Mas nós temos hoje a mesma oportunidade que eles tiveram naquela época. Só que ainda mais acessível. Porque Jesus estava aqui, mas não eram todos que tinham esse relacionamento próximo com Jesus. Não eram todos que ouviam a voz dele o tempo todo, os conselhos dele o tempo todo. Porque precisa o quê? De esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. O que determina o nosso relacionamento próximo com Jesus não é a época em que nós vivemos, mas é a nossa decisão do quanto nós estamos dispostos a nos esforçar para ter um relacionamento próximo com Ele. E porque muita gente naquela época não teve, e muita gente hoje não tem, será que é porque não vale a pena? Não, mas é porque os nossos olhos estão fechados. Que quando faltar a vontade de orar, de vir à igreja, ou de fazer o que a Bíblia manda, porque às vezes é difícil, né, gente? Aqueles pecadões, até que é fácil, depois de um tempo, para nós deixarmos de lado. Ninguém vai querer matar, roubar, trair. Mas, aquilo que não é errado, a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que não convém, às vezes, é difícil. E a gente escolhe se apegar mais àquilo que não convém do que a presença de Deus. Que a gente possa se lembrar nos momentos em que aquilo que não convém estiver muito perto de nós, nos chamando muito, que a gente possa se lembrar que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Isso quer dizer que o relacionamento íntimo com o Senhor não vai cair nas minhas mãos de bandeja. Isso quer dizer que às vezes a gente tem aquela noção de que um dia eu vou ouvir a voz de Jesus, não é? Um dia eu vou estar bem próxima de Jesus, um dia lá na frente. Olha para dentro de você, quantos anos você tem? Vocês são jovens. Todos nós somos jovens. Mas há quanto tempo você tem pensado isso? Será que a gente precisa esperar? Ou será que o tempo não é hoje? Será que o que precisa mudar são as circunstâncias? Ou é o meu esforço? E a Bíblia fala que o reino dos céus é como um tesouro que está escondido no campo. E é isso que a gente precisa se lembrar, que ele está escondido. Isso quer dizer que não vai aparecer brilhando na minha cara. Quando vier aquela vontade de fazer algo que me afasta um pouco de Deus, seja algo simplesmente, como eu disse, nem pecado, mas algo que vai roubar o meu tempo de comunhão com Deus, ou vai roubar o meu coração de Deus, ou algo que é mais da minha vontade do que da vontade de Deus, não vai aparecer brilhando na minha frente. Um relacionamento com Jesus é melhor. Não, é um tesouro escondido. Mas quando a gente acha, quando a gente descobre esse tesouro, a Bíblia fala que quem descobre vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque ele vale infinitamente mais. E que a gente se lembre disso em 2025. E aí eu quero ver com você mais uma passagem. João 14, 13. Ele fala assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. E aí Deus falou muito claro comigo: você pode ter hoje aquilo que você deseja. Aquilo que quem esteve próximo de Jesus viveu, você pode viver. E ele veio para trazer algo novo. Ele veio para trazer uma paz, uma esperança nova. Mas não foi algo só para quem viveu naquela época ou para nós vivermos depois, quando nós estivermos na glória. Depois dos 120 anos, amém? Ou se Jesus voltar antes, não é para hoje. Jesus já enviou o Consolador. E Ele habita em você. E Ele está em você. E o mundo não vê. E Ele não vai vir se você apenas ficar esperando. Mas você precisa se esforçar. E que em 2025 a gente se esforce para viver esse relacionamento próximo com Deus. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Porque nós podemos hoje ouvir a voz do nosso Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. E aquele mesmo Deus que falou com os patriarcas, Deus Pai, aquele mesmo Deus que esteve tão pertinho, chorando perdas, chorando a morte de Lázaro, se alegrando com a cura da mulher do fluxo de sangue, Deus Filho, é o Deus que está aqui hoje com você. Deus Espírito Santo. Ele chora as suas perdas. É interessante quando a gente sofre algo que nos dói. Às vezes vem na nossa mente, o inimigo quer que a gente pense: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? E fica bravo com Deus. Deus, por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Mas na verdade Ele está chorando conosco. Ele está se entristecendo conosco, porque não foi Ele que escolheu que nós tivéssemos tristezas e dificuldades. Não, isso veio com a maldição que entrou no mundo. Mas Ele sofreu essa tristeza que você está sofrendo, Ele sofreu lá na cruz. Ele sentiu essa dor e todas as outras do mundo e sozinho. Sem Deus, para que você não precisasse passar sozinho por ela hoje, para que você tivesse o Espírito Santo te fazendo passar por ela, te fortalecendo, te aconselhando, te abraçando e falando: meu filho, você está passando por isso, mas agora, porque eu morri e ressuscitei, isso vai cooperar para o seu bem, e eu vou transformar a vergonha em honra. Ele está com você. Ele não está te fazendo sofrer, não. Ele sofreu o que você sofreu para que você pudesse vencer. Ele passou sozinho, sem merecer, o que nós passamos merecendo e com a presença dEle. Não digo merecendo de forma imediata: isso aqui está me acontecendo porque eu fiz esse pecado. Não, eu digo pelo pecado que nós somos, que entrou no mundo. Os sofrimentos vieram. Mas Ele está aqui com você, o Consolador. E aí eu quero terminar com a palavra de Deus para nós. Isaías 9, versículo 6. Consegui aqui. Eu sei que você sabe de cor, mas eu acho bom a gente ler para a gente concentrar a nossa atenção de uma maneira não só automática, mas que a gente possa sentir de forma pessoal. Enquanto nós estamos falando do Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está em você. Ele está ouvindo eu e você falarmos dEle. Ele está vendo nós pensarmos nele. Me perdoe, Espírito Santo, se eu estou falando algo enganado de você, porque ainda não te conheço como eu deveria, mas Ele está aqui. E que a gente possa ler com esse olhar, porque aqui fala de Jesus, mas são as características de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
O governo está sobre os seus ombros. Isso quer dizer que quando aquela situação que parece que saiu do seu controle chegar até você e te trouxer angústia, lembre-se, quem está aqui comigo? O Espírito Santo, ele tem o governo. Senhor, eu confio em Ti em 2025. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe para onde vai, eu sei que ninguém aqui passa por isso. Só eu que de vez em quando não sei o que fazer. Vocês já são expertos, vocês sabem tudo, nunca tem dúvida. Mas se por algum acaso, algum momento você tiver dúvida e falar, Deus, eu não sei o que eu faço aqui, Ele é maravilhoso conselheiro e Ele está em você. Ai, mas eu perguntei, eu não ouvi. O reino de Deus é tomado por esforço. Jejue, ore, faça campanha, busque. Ele não falha. E mesmo que você não sinta que Ele te deu a direção, se você está buscando, tenha certeza que você sentindo ou não, a decisão que você tomou, se foi debaixo de oração, foi guiado por Ele. A gente não precisa sentir, a gente só precisa crer. E aí ele continua dizendo, Deus forte. Nós somos fracos, mas Ele é forte. E Ele está em nós. Você vai vencer esse desafio. Talvez você tenha um desafio na vida financeira, na vida profissional, talvez na sua saúde, talvez na sua família, talvez algum sonho, algum projeto, algum relacionamento. Em 2025, Deus forte. Pai da eternidade. Ai, Deus, eu perdi tanto tempo que eu não queria ter perdido. Deus é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim, Ele te fortalece e Ele te faz recuperar aquilo que você perdeu. Se você confia nele, Ele continua dizendo, príncipe da paz, que todo 2025 seja de paz sobre a sua vida, porque é o Espírito Santo que está sobre você, amém? Eu quero te convidar para ficar de pé e nós vamos orar, que você possa fechar os seus olhos, e que você possa orar com esse entendimento. Ele está aqui. Feche os seus olhos nesse momento. Que não seja algo impessoal. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte, pagou o preço, Ele enviou o Espírito Santo. Ele é eterno, Ele está aqui hoje. Para nós, são mais de 2000 anos, mas para Ele foi ontem. Ele está aqui hoje. Ele está com você. Que você possa dizer, Senhor, abra os meus olhos. Senhor, me ajude a ver o tesouro que está escondido, ó Deus, nesse campo que é a palavra do Senhor, que são os teus conselhos, que é a tua presença. Abra os meus olhos, não me deixa perder esse tesouro, Pai, por coisas que valem muito menos. Por vontades, ó Deus, por medos. Senhor, que em 2025 eu possa ter um relacionamento próximo com o Senhor, ouvir a sua voz, Pai, desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz. Senhor, que nós possamos viver nesse final de ano e no próximo ano, cada um que está aqui, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que nós possamos provar e viver, ó Deus, dessa presença do Senhor. Nós te pedimos, nós agradecemos e glorificamos, em nome de Jesus.